Romanos 11, versículo de número 17. Diz-nos assim a palavra de Deus: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta os ramos. Glória a Jesus. Meus irmãos, das 13 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, a epístola de Romanos, que ele escreveu aos irmãos de Roma, foi a mais longa. Falar do apóstolo Paulo é até bom, se torna até um pouco fácil. Quem era o apóstolo Paulo? Era um cidadão romano que nasceu na cidade de Tarsis, filho de pais judeus, e que foi criado 15 anos aos pés de um grande mestre chamado Gamaliel. Falar de Paulo é bom porque ele tinha tanta propriedade. Na Bíblia Sagrada, nos 31.173 versículos que existe, eu só encontrei Paulo até agora que sentou no gabinete de Deus. E foi, pastor, foi. Ele deixa bem claro, está escrito que se foi no corpo não sei, se foi por fora do corpo também não sei, mas tem um homem que subiu até o terceiro céu. Se tem o terceiro céu, tem o primeiro e o segundo, né? Primeiro céu, Adão, Gol, pode até levar nós lá, a Aviana, pode até levar no primeiro céu. No segundo céu, a NASA pode até levar, mas no terceiro céu só tem um. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se tu gostar um dia de conhecer o terceiro céu, só tem um que pode te levar para lá. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E Paulo disse: eu vi coisas inefáveis que não dá para ser contada. Aleluia! Falar de Paulo é muito bom, que ele tinha tanta convicção do chamado de Deus na vida dele, que ele disse: se vocês quiserem ser crente de verdade, me imite, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Meu Deus, que convicção era essa, pastor? Que convicção era essa? Aonde a ponto de alguém dizer assim: se você quiser mesmo ser salvo, crente de verdade, olhe para mim. Se você olhar para mim, você consegue. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo, irmãos, escreve essa epístola à igreja de Roma, porque Paulo era um fundador de igreja. Paulo era pastor de igreja, e todo pastor se preocupa com a saúde espiritual da igreja. E o que é que estava acontecendo na igreja de Roma? Ela era composta por judeus e gentios, e segundo a história, na sua maioria eram gentios. A igreja cresceu muito, mas no crescimento da igreja, os gentios em número se sobressaíram, a ponto deles começarem a menosprezar a supremacia judaica, desprezar o povo escolhido, o povo de Deus. Apóstolo Paulo, que era um líder, que era um pastor, e que sabia que aquele negócio não ia dar certo, ele vai escrever essa epístola.
E ele vai usar algum exemplo para poder, com muito amor, demonstrar para os judeus que eles estavam, para os gentios, que eles estavam se comportando de uma maneira errada em relação aos judeus, a nação eleita. E ele vai pegar duas figuras de linguagem. Ele vai pegar a oliveira para representar os judeus e vai pegar o zambujeiro, que também é uma oliveira mais brava, para poder representar os gentios. E ele deixa bem claro para tanto os judeus como os gentios que eles tinham que baixar mais a bola, porque não era daquela forma que a igreja estava crescendo, mas não poderia crescer daquela forma. Então ele vai comparar. E ele começa, irmãos, a explicar para eles, e a oliveira tem algumas características. A oliveira, uma das características dela é porque ela era resistente. Ele estava dizendo que a nação de Israel, o povo judeu, era um povo resistente. Se a gente for olhar quando o dilúvio aconteceu, a Bíblia diz que quando as águas baixaram, soltou uma pombinha, ela vai, voa, e quando ela volta, ela traz no seu bico um galho de oliveira verde. Subentende-se que quando a água baixou, a primeira planta que conseguiu sobreviver ao dilúvio foi a oliveira. A Bíblia faz questão de dizer oliveira verde. A oliveira lá embaixo das águas do dilúvio, mas ela se manteve verde. Isso significa resistência. Ele estava dizendo, o apóstolo Paulo estava dizendo que Israel era um povo resistente. Era uma das características. Outra característica da oliveira é que ela tinha poder de nascer em qualquer tipo de terreno. Isaías 41:19: plantarei no deserto a árvore de sirta, a murta e a oliveira, para que todos saibam que a mão do Senhor foi quem fez isso, e o Santo de Israel foi quem o criou. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então ele estava dizendo para os gentios: ela é resistente e ela tem poder de nascer em qualquer lugar. Era alguém diferenciado. Só que, segundo a contrapartida, o zambujeiro também era uma oliveira. Mas segundo os historiadores, ele era meio desengonçado, crescia todo atrapalhado, até o seu tronco era retorcido. E quando alguém fazia ali o roçado e arrancava o zambujeiro e fazia uma coivara, até na hora de colocar fogo na coivara dava trabalho. Você já pensou como o zambujeiro era difícil? Pois é, o apóstolo Paulo simplesmente disse assim: ei, vocês que são zambujeiros, versículo de número 17 que eu fiz a leitura: se algum dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, não se glorie contra os ramos, pois não é os ramos que segura a raiz, mas a raiz que segura os ramos. Não é o zambujeiro que segura a oliveira, é a oliveira que vai segurar o zambujeiro. Bendito seja o nome do Senhor. E no capítulo de número 11, versículo 16 de Jeremias, está escrito: o Senhor denominou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas com um grande barulho, um grande tumulto, se ateou fogo ao seu redor e quebraram os ramos da oliveira. Naquele momento, quem restaurará os ramos? Quem restaurará os ramos da nação eleita?
Então a promessa do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, é lembrada que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Bendito seja o nome do Senhor. Estou sentindo a graça dele, ele está aqui conosco. Mas aí quando a gente olha para a gente lembra logo de Adão. Tenha um pouquinho de paciência comigo para a gente raciocinar e entender essa palavra. Quando a gente lembra de Adão, Adão não podia restaurar a oliveira, os ramos da oliveira. Aí a gente vai se lembrar de Adão e vai lembrar que ele gerou Sete, vai lembrar que Sete gerou a Enos, vai lembrar que Enos gerou a Cainã, que gerou a Amalael, que gerou a Jared, que gerou a Enoque, que gerou a Metusalém, que gerou a Lameque, que gerou a Noé, Sem, Cã e Jafé. Nenhum desses pôde restaurar os ramos da oliveira. Por quê? Porque Gênesis 3 e 15 está escrito: da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Mas em Mateus capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, é um texto que pouca gente gosta de ler, porque só tem nome de gente lá. Diz que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou a Pérez, a Zerá, Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão a Abinadab, Abinadab gerou a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou Boaz, e vem uma coleção de nomes, até chegar um período que Deus se cala. Mas nesse período que Deus se cala, aparece Salatiel, que gera Zorobabel, que gera Abiúde, que gera Eliaquim, que Eliaquim gera Azor, Azor gera Sadoc, Sadoc Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde Eleazar, Eleazar Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, e de Maria nasce aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ela é show de andar séria. Salvador, o restaurador, nasceu aquele que é, que era e que há de vir. Aleluia. O leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o verbo divino, a raiz de Davi, o primogênito dos mortos, aquele que passeia no meio dos 7 carniçais de ouro, aonde os seus pés é como latão reluzente, no seu peito tem um cinto de ouro, os seus cabelos são brancos como a lã, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu estou sentindo ele aqui. Ele está aqui. Quem crê que ele está? Você não precisa que o pregador mande você dar glória a Deus, não. O glória a Deus não é produzido pela palavra que sai da boca do pregador. O glória a Deus é produzido pela presença de Deus no meio do culto. E eu vou dizer com muita convicção: o restaurador da oliveira está. Ele está aqui. O restaurador surge. Mas em João 1:11 está escrito: ele veio para que eram seus, e os seus o rejeitaram.
paradigma de inferioridade se porventura alguém carregar por si. Ele veio restaurar os ramos e a nação escolhida o rejeitou. Agora eu e você somos melhores do que Jesus para não sermos rejeitados por ninguém. Então seja bem resolvido quanto a isso: rejeitar o Salvador. Imagine eu, imagina você. Então receba um conselho. Eu estou com a graça de Deus aqui. Receba um conselho de Deus. Continue olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quando você estiver vivendo esses dias difíceis de rejeição, se lembre da oração de Josafá, capítulo 20 de 1 Crônicas, e o versículo número 12: Senhor, o Senhor não julgará essa causa, porque em nós não temos força perante essa tão grande multidão, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos. Você sabe qual é o segredo de você continuar servindo a Deus com alegria? É continuar olhando para o autor e consumador da sua fé. É na lavacia de comanaia da la, e de comanaia da lavacia. Sentindo Deus aqui, e Ele está passando aqui nesta igreja, e está abraçando a tua alma. Sinta o abraço de Deus agora na tua vida. Ele veio para que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mateus 23 e 37: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que foram enviados. Como eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta seus pintainhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Ai, decomanai, vocês não quiseram. Ele está dizendo para o judeu, ele está dizendo para a nação eleita, uma nação ingrata que rejeitou o Salvador. Porém, o salmista no Salmo 16, versículo 10, ele diz: pois eu sei que o Senhor não permitirás a minha alma ir para o inferno, e nem que o teu santo veja a corrupção. Então há uma reunião no céu. Isaías 6 e 8 diz: depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia. A nação eleita não quer. Aí ele dá uma olhadinha para quem?
os zambujeiros. Não me leve a mal porque eu vou falar agora, não. Você não leva a mal, não. Você não fica com raiva do pastor, não. Fica não, até não pode ficar porque já já você vai cear. Mas ele dá uma olhadinha. O zambujeiro, velho, todo torto. Cheio de nó. Um arbusto problemático. E até na hora de pegar fogo dava trabalho. Deus, aleluia. Cheio de nó. Aí a Bíblia diz, no versículo 24: porque tu foste enxertado, o natural zambujeiro contra a natureza foste enxertado. Não era para eu estar aqui, não. Não era para você estar aqui, não, que a salvação não era para nós, não, viu? Mas ele olhou para nós quando ninguém olhava, e a Bíblia diz que nós estávamos perdidos nos nossos defeitos e deslizes. Mas ele olhou para nós e nos deu um banho de graça, perdoou os nossos pecados. E o zambujeiro velho, que era todo torto, entrevado, que não servia nem para pegar fogo, hoje ele tem a Bíblia Sagrada e ele anda direitinho. E alguém olha para ele e diz assim: eu não acredito que é ele, eu não acredito que é ela, é o que foi a graça de Deus. Ele me canta na barraia. Jesus entrou para nos resgatar, entrou na história. E hoje nós estamos aqui. Aí Paulo, escrevendo aos Filipenses 2 e 3, ele diz: ei, quando vocês forem fazer alguma coisa, não faça por contenda ou por vanglória. Ei, não se esqueça que vocês eram zambujeiros. E hoje tu está todo arrumadinho, bonitinho, tem um cargo na igreja. Hoje tu tem aí um destaque até no meio da sociedade, porque você é bem visto, porque você é um cidadão do céu. E quando você anda, o Espírito Santo de Deus está contigo. Então Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipenses, ele diz: quando vocês estiverem assim bem se destacando e forem fazer alguma coisa, não faça por contenda ou não faça por vanglória, mas cada um de nós tenha o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se de si mesmo, tomando a forma de servo por causa de nós, e como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, não é um nome, é um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome dele toda língua confesse e todo joelho se dobre e reconheça que ele é Deus. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez essa decisão, mas se você ainda não fez, eu quero te avisar de uma coisa:
Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então tu só vai escolher o tempo. Se tu ainda não aceitou Jesus, tu pode fazer isso hoje. Porque se tu não fizer isso hoje, chegará o dia que toda língua confessará e todo joelho se dobrará e reconhecerá que Ele é Deus. Aleluia! Eu não sei se é o costume, mas se não for, me perdoe. Dá um sorriso para quem está do teu lado e diga assim: rapaz, ou irmã, não sei, olha aí se é um homem, uma mulher que está do seu lado, e diga assim: rapaz, não era nem para nós estar aqui, mas Jesus foi muito bom. Aqui, pastor Cláudio, eu quebro um bocado de paradigma, onde tem pessoas que parece que anda flutuando, sabe? Aonde esqueceram-se de aprender com Jesus, que Jesus disse e deixou escrito: você quer aprender alguma coisa, aprender de mim, que sou manso. A matemática de Deus é diferente da matemática da escola. A matemática de Deus, o maior é o menor. A matemática de Deus, quem se humilha é exaltado. Então, quando tu pensar que é alguma coisa, se lembra: um dia eu fui zambujeiro. Um dia eu fui zambujeiro. Se eu te contar a história desse zambujeiro aqui, mas ele tirou do lamaçal do pecado, deu um banho de graça, perdoou meus pecados e olha aqui aonde eu estou. Mas eu tenho que carregar comigo a palavra que está escrita em João 3:30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Eu estou sentindo a graça dele que ele está aqui. Ah, como eu sinto a tua presença, eu vou te dar aqui 30 segundos para tu ser envolvido com a glória de Deus. Glória a Jesus. Jesus morreu. Como está escrito em Filipenses: esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, como servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. A natureza entrou em luto, o véu do tempo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, partiram-se montanhas, abriram-se sepulcros, houve trevas sobre a terra. Só que em João 14 ele diz: não se perturbem ou não se turbem o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar. Mas tem uma coisa: eu voltarei outra vez. Eu voltarei outra vez. Eu voltarei outra vez. E vou levar vocês para mim mesmo, para que aonde eu esteja,
vocês estejam também. Aleluia! Tenho mais 15 minutos aqui para encerrar a mensagem. E eu quero agora que você preste mais atenção ainda. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, mas ele ainda passou algum tempo aqui na terra. Quando ele se ressuscitou dentre os mortos, permaneceu 40 dias ensinando sobre as verdades primordiais, absolutas do reino de Deus. Mas antes de subir aos céus, onde está a destra de Deus, ele dá uma ordem ao discípulo e diz: permanecer na cidade até que do alto seja revestido de poder. Essa ordem é dada, e os discípulos perguntam: será neste tempo, Senhor, que o Senhor restaurará o reino a Israel? Jesus responde e diz: não vos compete saber tempos ou época que Deus reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu estou sentindo Deus aqui, Ele está falando aqui conosco. A Bíblia diz que aqueles que viram Jesus ascender aos céus, retornaram ao cenáculo por ordem do Senhor Jesus, permaneceram na cidade até que do alto fossem revestidos de poder, e eles durante 10 dias estavam unânimes. Diz a Bíblia que no domingo, na terceira hora do dia, a profecia de Joel, os céus se fenderam, o Espírito Santo desce como línguas repartidas como de fogo, um vento impetuoso enche a casa, e todos foram cheios do Espírito e começaram a falar novas línguas naquele dia. E essas línguas continuam até hoje. Quer ver? Quer ver? Você está entendendo o que é que Deus está falando ao teu coração? Você está entendendo a importância que é você? Jesus olhou para nós quando ninguém olhava e nos incluiu no projeto. A Bíblia diz que a multidão se aproxima para saber o que é que estava acontecendo. Aí um diz assim: são galileus, e outros dizem até zombando: não, eles estão embriagados. Mas a Bíblia diz: não, eles não estão embriagados. É a terceira hora da manhã. E o que está acontecendo aqui é o que Joel disse, que o Espírito seria derramado, e ele veio. Ele veio. Escute isso aqui para você guardar no fundo do seu coração. Pedro se levanta e prega uma mensagem cristocêntrica. Jesus salva, cura e batiza, e ainda leva para o céu. E aqui, pastor Cláudio, a gente faz o apelo, né? Quando a gente termina de pregar, o senhor que prega aí nas cruzadas, no final da mensagem o senhor faz o apelo e diz assim: quem quer entregar sua vida para Jesus, né? Só que aqui o apelo foi diferente, não partiu do pregador, partiu da
A igreja tinha 120. Em Atos 2:41 ela pula para 3.000. Em Atos 4:4 a igreja passa para 5.000. Em Atos 5:14 Lucas desiste de falar de números e fala de multidão. Uma multidão se agregou à igreja. Atos 16, Atos 6 e 17, o número dos discípulos não é mais acrescentado e se multiplicado. Atos 9:31 diz que a igreja se expandiu da Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 16, a igreja é estabelecida no mundo inteiro e em pouco tempo, em poucas décadas, sai de Jerusalém e chega até Roma, a capital do império. E da capital do império o Espírito se apodera. Eu vou parar por aqui por causa do tempo, mas ela passou por vários lugares e hoje ela chegou em Açude dos Pinheiros. Ela chegou em Açude dos Pinheiros. Levanta um pastor com graça, com autoridade, com paciência, com sabedoria. Estabelece uma igreja desta localidade e nós estamos hoje aqui. Isso aqui é fruto que Jesus fez assim com os Zambujeiros. Isso aqui que vocês estão vendo hoje, essa igreja bonita, cheia de gente, um pastor abençoado, é porque Jesus fez assim com os Zambujeiros. A história é bonita. Mas eu dou só o pó do cavaco do barro que sobrou. Eu estou dizendo nada. A história é bonita. Jesus fez tudo isso por nós, mas eu continuo sendo ser humano. E tem hora que eu não aguento caminhar. Eu vou te deixar aqui uma receita que está escrita em Apocalipse 3. Versículos 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto e diz: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. E eu fui olhar o que é que significava essa chave. Está escrito lá em Isaías que essa chave só podia ser carregada nos ombros. Que tamanho era essa chave? Que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Glória. Para você que está fraco, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tem gente que ora e diz: Senhor, abre uma porta. Deus não precisa de porta. Por que, pastor? Porque ele diz: eu pus a porta, não tinha porta. E tem uma coisa: eu pus a porta e ainda pus aberta. E ninguém pode fechar. Então você, mesmo tendo pouca força, você guardou a minha palavra. Glória. E você não negou meu nome. Então sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são mais membros. Eis que eu farei que venham e que adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como tu guardou a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra.
a coroa. Aquele que vencer, eu farei coluna. Eu farei coluna. E coluna não quebra, coluna não morre. Eu farei coluna onde? No templo de meu Deus. Que templo é esse? A nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. Eleve a palavra. A nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. Escreverei o seu nome no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E se você tem glória para Jesus que te transformou de santuário para cidadão do céu, é a hora de você adorar. Adore, 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 adore. Quando você for